Saudações, galera, beleza? Vamos agora falar sobre a filosofia dos pré-socráticos, ou os primeiros filósofos, aqueles que então vão marcar aí um período importante da história da filosofia ocidental. Para entender um pouco a questão desses primeiros filósofos, é muito importante resgatar algumas questões do porquê, então, vai se dar esse desenvolvimento tão grande da filosofia na região da Grécia Antiga. Então, há várias teses sobre isso, e uma das linhas mais aceitas e que as pessoas têm mais contato é a ideia de uma espécie de milagre grego. O que seria isso, né? Muito simples, porque na região da Grécia vai se desenvolver uma série de elementos que possibilitam também o florescer da filosofia e do pensamento filosófico oriundo de outras realidades que culminam na realidade grega. Então, o primeiro elemento desse ponto é a questão da navegação. Então, as navegações, elas são importantíssimas para uma abertura de mundo, uma compreensão de mundo que muitas vezes vai servir até para questionar as narrativas míticas. Outro aspecto importante é a invenção e o uso da moeda, o que implica aí um uso conceitual. A escrita alfabética também é muito importante, o desenvolvimento do calendário, que vai ajudar a organizar o tempo de uma maneira mais lógica, o comércio, que marca todas as possibilidades de encontro entre grupos, línguas, culturas, e a própria polis grega, as cidades-estados da Grécia Antiga, que são ali pontos interessantíssimos de possibilidade para o desenvolvimento do raciocínio filosófico, vez que nessas polis era possível, nos espaços das ágoras, ou seja, das praças públicas, os debates, as conversas, as trocas. Então esses são elementos presentes aí naquilo que vai se desenvolver a filosofia na Grécia Antiga. Então a filosofia na Grécia Antiga, ela se desenvolve a partir dos primeiros filósofos que são chamados aí de pré-socráticos, o que pode ser submetido a críticas, pois não necessariamente todos eles nasceram antes de Sócrates, mas enfim, esse é o termo mais comum que você vai encontrar. Mas alguns vão chamar de primeiros filósofos, filósofos da natureza, fisiocratas. Enfim, esse grupo de pensadores, ele é um grupo de estudo muito difícil, muito complexo, por alguns motivos básicos. Primeiro, pelo acesso ao texto. Então, não se tem acesso aos textos desses pensadores. O que se tem são fragmentos, que são muitas vezes paráfrases do que teoricamente eles teriam dito, escrito, pensado, e os relatos conhecidos como testemunhos. E aí os testemunhos permeiam as obras, por exemplo, de Platão, Aristóteles. Então esse é o contato que se tem com a obra desses pensadores. O que pode se tirar do pensamento deles? Primeiro, que eram pensamentos complexos, divergentes, distintos, e há um ponto fundamental no pensamento dos pré-socráticos, que é a preocupação científica. Então, quando se pensa em ciência, em cientistas, os pré-socráticos eles marcam, digamos assim, um passo fundamental nesse processo do desenvolvimento da ciência no Ocidente. Claro, porque a gente não pode reduzir a ciência ao Ocidente. Existe o Oriente e todos os conhecimentos de lá que são riquíssimos. Mas quando se pensa no Ocidente, a ciência desenvolvida pelos pré-socráticos é muito importante. Então, esse é um aspecto a ser levado em consideração.
é difícil ter uma compreensão profunda do pensamento desses primeiros filósofos, dada a dificuldade de acesso aos pensamentos que eles desenvolveram. E aí fica muito claro que, tanto pelos fragmentos quanto pelas fontes, há algumas palavras que são aí chave para compreender um pouco a narrativa dos primeiros filósofos. A primeira palavrinha é a palavra physis. Physis, que é uma palavra de origem grega, que significa física, matéria. Então, os pré-socráticos, de um modo geral, buscavam compreender a origem do universo a partir de princípios físicos, buscando, portanto, na própria matéria a explicação para a origem do universo, para a origem do cosmos, para a origem de todas as coisas. Então aí já há uma ruptura com as explicações míticas das teogonias. Outra palavra importante é a palavra arché. Arché, que em grego é princípio. Então, qual o princípio de tudo? E aí os pré-socráticos atribuem a arché, o princípio, geralmente a elementos físicos. Outra palavra fundamental no pensamento dos pré-socráticos é a palavra cosmos, que é a ideia aí do universo organizado. Então, essa busca de compreender a organização do universo e das coisas. Por fim, a palavra logos, que em grego tem um amplo significado, então, podendo significar palavra, razão, estudo. Então, aqui no caso, logos como essa palavra, essa razão que organiza o cosmos. Por isso, os pré-socráticos vão compor grupos que são ora chamados de cosmológicos, mais preocupados com as questões da natureza, da origem do cosmos organizado, e alguns chamados de metafísicos, que também trazem essa preocupação, mas buscam respostas em elementos que vão além dos princípios físicos, elementos que vão além, portanto, das dimensões materiais. Olha que riqueza! Então você vê que os caras eles vão inaugurar aí a ciência ocidental. Então é importante destacar alguns desses pensadores. Então Anaxágoras, por exemplo, que vai entender que o princípio de tudo é o nous, a mente, aí já é uma questão mais metafísica. Pitágoras, o pai da matemática, né? Grande pensador grego, vai então identificar ali o princípio de tudo como os números. Então tudo é recheado de números e a junção dos números que vai gerando todas as coisas. Depois o pensamento interessante de Heráclito, que vai dizer que panta rei, ou seja, tudo muda, tudo flui. E essa mudança é o princípio de tudo. E esse princípio físico, segundo Heráclito, é o próprio fogo, porque o fogo é o grande sinal daquilo que se transforma. E aí, contrário a Heráclito, vai surgir Parmênides, que vai dizer que o princípio de tudo é a identidade. E, portanto, não muda, é fixo. E aí vai haver uma grande briga teórica entre Heráclito e Parmênides, e essa briga teórica vai passar por Sócrates, Platão, Aristóteles, e podemos dizer que até hoje está presente aí nas discussões da filosofia. Outro pré-socrático interessante é Empédocles, que vai afirmar que o princípio de tudo se dá na fusão dos 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo, que se unem e se separam, constituindo todas as coisas. Ainda um pensador importante a ser destacado é Tales de Mileto, que é considerado aí o primeiro pré-socrático, e ele vai então afirmar que o princípio de tudo é a água, porque tudo que vive depende da água, tudo que tem vida tem umidade, então a água seria esse princípio universal. Outros 2 pensadores importantes, Leucipo e Demócrito. Esses, então, vão entender que o princípio de tudo está ligado a partículas indivisíveis, invisíveis aos olhos,
que eles vão chamar de átomos. É isso aí, lembrou da química agora, né? Átomos. A, no caso aqui, é negação, tomos é separação. Então, o átomo, na visão de Leucipo e Demócrito, é aquilo que não poderia ser separado. E essas partículas que não podem ser separadas, elas vão se aglutinando e vão se juntando e formando as coisas que existem. No livro Mundo de Sofia, o autor do livro, Gardner, ele vai então apresentar a leitura do Leucipo e Demócrito dos átomos como se fossem peças de Lego. Lego que vem lá da palavra lógica, né? E aí as peças do Lego seriam os átomos que vão se juntando e formando as coisas. Então, quer dizer, é uma riqueza muito grande o pensamento dos pré-socráticos. Claro que há muita coisa aqui que poderia ser abordada, mas o nosso tempo é curto. No entanto, eu gosto de deixar algumas dicas. E quem quer aprofundar então o pensamento dos pré-socráticos, vale muito a pena fazer a leitura ou ter o contato desta obra aqui, muito interessante, do Richard, vou ver se eu vou falar certo o nome dele, McKiernan. Eu acho que é assim que fala. Se alguém sabe o jeito certo de falar, depois me fala. Então, A Filosofia Antes de Sócrates, uma introdução com textos e comentários. Esta é uma das obras mais importantes do mundo contemporâneo sobre o pensamento dos pré-socráticos. É um trabalho de peso feito pelo autor, que é professor de filosofia lá nos Estados Unidos, e ele procura então destacar sobretudo esse papel dos pré-socráticos como grandes cientistas da época, homens que tiveram ideias importantes e que impactaram muito a civilização grega. E aí ele vai ter um esforço muito grande de resgatar, portanto, os testemunhos, os fragmentos das obras desses pensadores, que ele vai chamar aí de um grande quebra-cabeça. Então, estudar o pensamento dos pré-socráticos é fazer um grande quebra-cabeça, e aí, então, ele vai trazer várias ideias interessantes. Então, fica a dica aí, quem quiser aprofundar o pensamento dos pré-socráticos. Beleza? Em resumo, podemos dizer, então, que os primeiros filósofos traziam aí uma preocupação muito grande de compreender, sim, as coisas materiais, mas, segundo o autor deste livro que eu mostrei, eles também tinham outras discussões e problemáticas que apareciam durante a filosofia deles. Porém, na escola, nos livros didáticos, a gente fica mais focado nessa questão aí dos pré-socráticos, como aqueles que buscam então uma resposta para o princípio de todas as coisas. E cada pré-socrático vai apresentar a sua, e aí você percebe que eles então iniciam todo um movimento científico daquilo que a gente vai chamar de pensamento ocidental. Beleza, galera? Vem comigo, curte, compartilha o vídeo aí, dá uma força para a gente continuar produzindo. Coloque ali o seu comentário e vamos construindo aí de forma coletiva. Um grande abraço a todas e a todos.